Queridos, abre a tua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 5, e o versículo é o de número 25. Amém? Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. O tema da mensagem de hoje é mudando as atitudes para experimentar o sobrenatural. Todos querem experimentar o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? Milagres. O que é o sobrenatural? Tudo aquilo que passa do natural. Então, algumas pessoas nunca tiveram uma experiência com o sobrenatural. O que é o natural? Quando eu tenho uma enfermidade, vou ao médico, o médico me receita uma medicação e eu sou curado. Isso é o natural. E o que é o sobrenatural? É quando eu tenho uma enfermidade, eu vou no médico, o médico me desengana e eu vou para o joelho, vou para a oração, e aí o Deus de Israel, aquele Deus ao qual nós servimos, é o Deus que muda o diagnóstico do médico. Repreende aquela enfermidade. E quando voltamos lá, o médico olha os exames e diz assim: mas não tem condição uma coisa dessa. Não tem como não tem como, né? Então isso é uma experiência sobrenatural. Então, para que eu e você venhamos ter alguma experiência sobrenatural ou experimentarmos o sobrenatural, nós temos que mudar algumas atitudes. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Então abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, e o versículo é o de número 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito se padecera na mão de vários médicos, tendo despedido quanto tudo possuía, sendo contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe nas vestes, porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curado. E logo estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo está curada daquela hemorragia. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu poder, virando no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E respondeu seus discípulos: vê que a multidão aperta e diz quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor a quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo do que nela operava, veio e prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, fique livre do teu mal. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui que Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo. E quando Jesus, ele resolve ir curar a filha de Jairo, no meio do caminho, aparece uma mulher. E ela fez que Jesus parasse. E ela experimentou o milagre que há 12 anos ela esperava. Veja bem, se a gente olhar aqui o contexto deste texto, nós observamos que Jesus não estava indo para a casa dela
que Jesus não estava indo curar ela, mas Jesus estava indo atender o pedido de Jairo. A vez não era dela, mas a vez era de Jairo. Porque quem pediu para que Jesus fosse até a sua casa, para que curasse a sua filha, foi Jairo. Não foi a mulher desta história ao qual nós estamos aqui falando ou relatando. Mas algo aqui me chamou muito a atenção. Esta mulher aqui, ela conseguiu algo inédito. Ela conseguiu algo inusitado. Ela fez com que Jesus parasse. Jesus estava indo numa missão. Jesus estava indo em um objetivo e em um propósito. Jesus estava indo para fazer um milagre na casa de um homem chamado Jairo. Mas uma mulher que não tinha nada a ver com esta história consegue parar Jesus no caminho. E como é, pastor, que esta mulher conseguiu parar Jesus no caminho? Com algumas atitudes que nós vamos ver aqui mais adiante nesta mensagem. Querido, ela parou Jesus no caminho de um milagre que não tinha nada a ver com ela, nada a ver com ela, e assim mesmo Jesus mudou a vida dela. Quem sabe, irmãos, você vem para um culto como este, e às vezes você pensa, não, hoje parece que nada vai acontecer na minha vida. Hoje o culto não está muito badalado, não está muito pentecostal. Hoje o culto não está muito agitado, parece que não vai acontecer milagre. Parece que eu não vou experimentar algo de sobrenatural da parte de Deus. Quem sabe, irmãos, você está vendo assim. Mas nós entendemos, queridos, que mesmo assim Jesus mudou a vida daquela mulher. Quem sabe você é esta mulher, que o milagre que Jesus ia fazer na vida do filho de Jairo, da filha de Jairo, não tem nada a ver com você. E Jesus está indo fazer uma outra missão. Mas você encontra com ele no meio do caminho, e ele vai fazer uma transformação na sua vida. Já pegou aquele dia, irmãos, que você pensa assim, não, mas tem um irmão ali que está mais necessitado. Tem um irmão ali que está precisando tanto de um socorro, de algo da parte de Deus. E aí você vai até ajudar esse irmão, levando um pastor, levando alguém para orar por este irmão. E aí você pensa que o milagre é até para ele, realmente é. Mas pela atitude de misericórdia que você está tendo com o irmão, Jesus vai encontrar você também no meio do caminho. E a transformação que tanto você necessita e que tanto você precisa, vai acontecer na sua vida. Quem sabe você está igual a esta mulher. Muitos anos buscando melhoria. Muitos anos buscando um milagre. Mas aqui nós vemos que
antes dela tomar as atitudes corretas, ela tomou algumas atitudes erradas. Como que é isso, pastor? Essa mulher, ela buscou a coisa certa, mas da forma errada. O que ela estava buscando? Porque o texto está dizendo como? Que ela gastou todo o seu dinheiro com muitos médicos, mas a sua situação, ao invés de melhorar, piorou. Ou seja, ela buscar um tratamento é certo. Ela buscar todos os recursos também é certo, não é? Ela querer a cura dela, ela querer o milagre, ela querer a recuperação, é certo, sim ou não? Mas ela estava fazendo da maneira errada. Quem sabe você está procurando solução para o teu casamento, isso é certo, e não está tendo resultado porque está fazendo da maneira errada. Quem sabe você está buscando uma cura ou uma libertação, isto é certo, mas quem sabe você ainda não conseguiu porque está fazendo da maneira errada. Não adianta buscar a coisa certa, mas da forma errada. Será que você ainda não viveu esse milagre porque está fazendo da forma errada? E quais foram as atitudes, irmãos, que esta mulher fez para esperar 12 anos da vida dela? Vou falar aqui o que ela fez de errado para que ela não viesse receber um milagre dela. Primeiro, tentar resolver os problemas com a força do próprio braço. Às vezes a gente acha que a gente é inteligente. Às vezes a gente acha porque a gente tem um diploma, ou um conhecimento, ou um grau de amizade, ou porque temos dinheiro, as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Essa mulher, ela estava enferma e a Bíblia diz que ela procurou tudo e a todos e gastou todo o seu dinheiro e buscou todos os tipos de médicos daquela época. Mas ao invés da sua situação melhorar, piorou. Ela quis fazer do jeito dela. E porque ela quis fazer do jeito dela, a situação dela não melhorou. A situação dela só piorou. É como num casamento, irmãos. A esposa, ela quer mudar o marido no grito. Ela vai conseguir, sim ou não? E o esposo também da mesma forma. Eu preguei aqui algum domingo desse aqui, que guerra não se resolve com guerra, guerra se resolve com paz. Tem um ditado aí no mundo que eu acho a coisa mais certa: quando um não quer dois, numa discussão de casal, se os dois não querem brigar, quando um começar a gritar, é só o outro calar ou sair de perto. Aí não vai dar briga, irmãos. Por mais que você envermelha para falar, sendo homem ou não, segura que o seu tempo de falar vai chegar. É melhor falar quando você está com o seu coração limpo, com a sua mente preparada, para depois você não falar uma besteira que vai ferir a alma, porque uma palavra dita, ela não volta atrás. E mulher é sentimento. Homem não, mas mulher é sentimento. E para mulher, às vezes, uma palavra machuca mais do que um tapa. Então, quando a gente está nervoso, é melhor que a gente se cale. É claro que ninguém é de ferro. Tem hora que o estupim. Mas numa discussão de casal, o certo é: nada se resolve no grito, porque não vai conseguir nada. Eu aprendi isso com minha esposa.
Ela me ensinou a mudar, não com as forças do braço, mas com a força da oração. Quando ela batia de frente comigo, eu piorava cada vez mais. Quando ela me enfrentava, quando ela me desafiava, aí é que eu fazia para pirraçar. Porque o homem não gosta de ser desafiado por ninguém. Isso é da natureza masculina. Homem não gosta de ser confrontado. Mas quando ela parou de me confrontar ou de me desafiar, e tudo que ela queria que eu mudasse, ela foi para o joelho, eu começava a não querer mais fazer aquilo que ela não queria que eu fizesse. E eu ficava assim, pensando, mas eu não estou sentindo mais vontade de fazer isso, não estou sentindo mais vontade de fazer aquilo. Aí depois ela dava aquela risadinha. Oração. Eu fui viciado no rap, irmãos. O negócio terrível para largar. É uma coisa maldita que eu achava. Eu tô crente, mas é um trem que eu não largo, não. E aí eu queria escutar os outros, mas aí o que eu fiz? Eu arranjei uns rap gospel, né? Uns mais pesados, bom, e escutava. De vez em quando escapava e escutava os outros. E botava alto no carro, irmão. E ela namorando comigo e aquela coisa. E ela confrontava e brigava. Aí é que eu botava alto e chega a explodir o carro. E aquilo ali era um vício maldito que eu achava que... Eu falei assim, não, esse eu não dou conta de largar. E quanto mais ela confrontava, mais eu escutava, mais CD eu comprava, mais eu colocava. Um certo dia eu comecei a ter nojo do rap. Eu começava a escutar aquilo começava a fazer mal a mim, começava a sentir ruim. Por fim eu peguei o CD, quebrei tudo, joguei tudo fora, larguei, fui embora, não quis mais nem saber de rap. Aí um dia até antes, teve um dia que foi ela mesma, pegou o CD e colocou no carro e botou para escutar. Eu falei assim, oxê, que negócio é esse? Eu desliguei o trem. E fui sentindo uma agonia na alma quando estava escutando aquele negócio. Então a discussão, ela não leva ninguém a lugar nenhum. A força do nosso braço não leva nós em lugar nenhum. Com a oração nós vamos mais longe. Porque quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Quando nós mudamos, tudo à minha volta, tudo à nossa volta muda. O profeta Zacarias diz assim, ó: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Querido, você acha que eu vou convencer as pessoas a ficar vindo à igreja? Você acha que eu vou ficar forçando as pessoas a ficarem aqui? Você acha que eu vou obrigar de verdade? Não. Eu aprendi que não é por força, e nem por violência, e nem por ameaça, mas é pelo Espírito de Deus. E vai ficar aqueles que Deus quer que fica. E vai permanecer aqueles que Deus quer que permaneça. E vão vir aqueles que Deus quer que venha. Porque o Espírito do Senhor vão convencer e vai trazer. Nada obrigado, nada forçado. Porque o Evangelho, ele não é prisão, mas sim liberdade de adoração. Então, queridos, não resolva as coisas com a força do seu braço. Peça a ajuda de Deus. Fale com Deus. Segundo, ela tentou experimentar um milagre através do dinheiro. Isso aqui é muito perigoso. Será que você não está buscando demais o dinheiro e se afastando do milagre que tanto você precisa? Queridos,
O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é questão de só o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O dinheiro faz muito bem. Quando o dinheiro não é o nosso Senhor, mas quando nós somos o Senhor do dinheiro. Quando o dinheiro vira o nosso patrão e quando ele vira o nosso Senhor, aí é onde habita o pecado. Então, a segunda atitude, essa mulher ela tentou experimentar um milagre através do quê? Do dinheiro. Quantas pessoas vêm na igreja, irmãos, e faz proposta absurda para a gente? Faz isso por mim, pastor, que eu te dou tanto. Aí eu olho para ele assim e falei assim, não vai funcionar. Ah, por quê? Porque com Deus não se barganha. Com Deus não funciona desta maneira. Deus não quer dinheiro para a base de troca de moeda. Deus quer pela forma da sua gratidão à obra dele e ao reino dele. Não como forma de barganha ou de troca. Toma lá, dá cá. Não, por forma de gratidão. Eu sou dizimista porque sou grato ao Senhor. Eu sou ofertante na casa do Senhor porque sou grato ao Senhor. E a obra tem que ser mantida. E eu quero que a obra seja o evangelho seja pregado. Então por isso que eu sou ofertante, que eu sou dizimista. É por isso. Então, o dinheiro não pode ser a ocasião de eu experimentar o milagre. Tem gente que deixa Deus e a sua presença por causa do dinheiro e do trabalho. Porque ele coloca o trabalho e o dinheiro acima da presença de Deus e da comunhão com Deus. Eu vivia 100% integralmente do evangelho e da obra de Deus. Eu sempre orei, Deus, não vou trabalhar para o homem mais, mas se um dia o Senhor permitir, me dê um negócio que não tome o meu tempo e que não impeça eu de fazer a sua obra, que não impeça eu de cuidar do seu povo e que não impeça eu de atender o meu chamado. E assim o Senhor fez. E tudo que estou fazendo é para o reino e pelo reino. Jamais eu vou abandonar a minha fé, jamais eu vou abandonar o meu chamado, jamais eu vou deixar, irmãos, a igreja ou pastoreado por qualquer dinheiro ou qualquer cargo do mundo. Se precisar e depender de eu ter que viver 100% da obra de novo, eu vou fazer isso. E Deus sabe disso, que está no meu coração. Deus sabe disso. Então o dinheiro e o trabalho, ele não pode estar acima do nosso ministério, da nossa chamada e da nossa comunhão com Deus. O dinheiro, ele não pode ser o seu senhor. Nós temos que ser o senhor do nosso dinheiro. Porque quando o dinheiro nos domina, aí é onde habita o pecado. Porque se o dinheiro for o seu senhor, você faz qualquer coisa pelo dinheiro. Você muda o seu caráter, você faz falcatrua pelo dinheiro. Mas quando o dinheiro não te domina, o seu caráter é imutável. E você não quebra princípios, nem da palavra e nem do teu caráter pelo dinheiro. Não fica pensando, irmãos, demais só em dinheiro. E não deixe Jesus, nem o chamado, e nem a presença dele por causa de dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Quando nós estamos aqui, irmãos, buscando o Senhor, buscando o reino dele e a justiça de Deus, todas as nossas necessidades, Deus vai acrescentando, Deus vai acrescentando. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. Terceiro, ela tentou de tudo menos buscar a Deus. Ela deixou como último recurso. Tem problemas, irmãos, que só vai ser resolvido através de Jesus. Exemplo, saúde, quando o médico desengana, e aí a gente vai recorrer a quem? Agora tem uns crentes que é tremendo, irmãos. E esses vão atrás de Jesus primeiro. Eu estava passando por uns perrengues, e alguns aqui sabem que eu estava passando. Diabético, fiquei com ansiedade, passei por um monte de problema, irmãos. Fiquei muito gordo, e mexeu com os hormônios, falta de vitamina D, problema na tireoide. Irmãos, foi um monte de problemas. E eu buscando em Deus, buscando em Deus, buscando em Deus, querendo a coisa certa, mas fazendo da forma errada. 3 anos tentando baixar a diabetes, tentando e nada, e o remédio cai fazendo mal. E quem é diabético sabe que ela dá transtorno de humor. Não é porque a gente quer, é um negócio que muda, vira a cabeça, o negócio é terrível. E aí eu encontrei algo que eu precisei de encontrar, um endocrinologista. E o cara mudou a minha vida. Pensa num cara usado por Deus. De diabético, fiquei pré-diabético, de pré-diabético, eu acho que nem diabético, mas eu tô, porque eu faço a aferição, dá sempre 110, abaixo de 100, aquela coisa, e tem vezes que eu pulo o remédio, eu tirei um bocado dos remédios, só tá tomando um tipo, aí eu pulo para ver, seguro o máximo que posso, vou lá aferir e faço a aferição, não dá quase nada, como chocolate, como uma besteira, dou uma ferida e o trem tá bom. Eu falei, ó, Jesus, o trem tá um milagre, né? E a gente vai ficando feliz, vai ficando satisfeito, né? O que acontece? Nós temos que primeiro, irmãos, colocar a nossa vida no altar. Antes de qualquer coisa, primeiro nós temos que buscar a Deus. Se vai fazer um negócio, irmãos, peça a Deus primeiro a opinião. Se vai fazer, não, qualquer coisa, irmãos, coloca primeiro nas mãos do Senhor. Essa mulher, a Bíblia diz que ela procurou tudo e a todos. Só depois é que ela foi atrás de Jesus. Então, tem problema que só vai ser resolvido, irmãos, quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Busque a ajuda do alto o mais rápido possível. Não espere entrar na UTI para fazer alguma coisa. Ela fez tudo isso de errado, irmãos. Queria mudança. Aí o que ela teve que fazer? Passar a tomar as atitudes corretas. E qual foi a primeira atitude, pastor, correta que esta mulher tomou para que Jesus viesse operar o sobrenatural na vida dela? Primeira coisa, olha que coisa mais linda. Ela ouviu falar de Jesus. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Olha o que está dizendo o texto. Quando está dizendo o texto, e ela gastando todo o seu dinheiro com muitos médicos e o seu estado indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, aí ela começou a falar com ela mesma. Quantos ouvem falar de Jesus, irmão? Quantos escutam falar de Jesus? Quantos escutam falar do amor de Deus, mas entra aqui e sai aqui?
Essa mulher não, ela fez diferente. Ela ouviu falar de Jesus. E tudo começa pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê, irmãos? A fé vem pelo quê? Ouvir. Toda mudança vem quando nós começamos a ouvir. Sabia disso? Às vezes você não experimentou a mudança na sua casa porque você nunca parou para ouvir o seu marido, e marido, você nunca parou para ouvir a sua esposa. É tanta coisa que a gente... Mas o texto está sendo bem claro. Ela ouviu falar. Ela parou, prestou atenção naquilo que estava sendo dito. É por isso que quando duas pessoas estão conversando, as duas falam ao mesmo tempo, a outra não consegue absorver o que o outro está passando, a mensagem. É por isso que quando estamos na igreja, o pastor está falando, o Espírito Santo aqui está dizendo, Deus está falando, quando o outro está conversando com o outro está do lado, ele está perdendo aquilo que Deus está falando. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu falar do pastor, ela não ouviu falar da curandeira. Não. Ela ouviu falar de Jesus. E aí o que ela fez? Ela parou e prestou atenção naquilo que estava sendo dito. Quantas vezes nós estamos ouvindo falar de Jesus aqui nas quartas, mas a gente não para refletir, irmãos. Quantas vezes nós estamos ouvindo falar aqui nos domingos, mas nós não paramos para refletir naquilo que Deus está falando, ou que Deus quis falar com a gente aqui nesse domingo. E o que ela fez? Ela deu ouvido à palavra certa. O que tem de gente contando coisa errada, irmãos, nos seus ouvidos, para tirar você do foco, para tirar você do caminho, para tirar você da igreja, para tirar você da presença de Deus. Mas aqui não. Deus coloca pessoas também para falar do amor dele, para falar da palavra dele, para te colocar no caminho, para te colocar na direção, para te fazer caminhar naquilo que ele quer que você caminhe. Ela deu ouvido à palavra certa. Irmãos, quando eu era pequeno eu assistia o Pica-Pau. Hoje eu acho que nem tem mais desenho, né, Pica-Pau? Tem, irmã Silva? Era depois do almoço, na hora do almoço. Aí, de vez em quando, vinha o Pica-Pau diabinho e o Pica-Pau anjinho de um lado. Aí um falava uns trem para ele fazer errado e o outro falava para ele fazer as coisas certas. É desse jeito. O diabo usa pessoas para falar um negócio errado no nosso ouvido, para a gente tomar a raiva do irmão, para a gente tomar a birra do outro, para a gente causar contenda na igreja, para a gente se afastar da presença de Deus. Mas Deus também envia anjos, irmãos, para falar coisas boas, da palavra, do amor, da direção. E quem nós estamos emprestando o nosso ouvido? Para aqueles que falam as coisas que nos tiram do foco da presença e que contraria a sua palavra, ou daqueles que falam as coisas que faz a verdade, que fala a verdade, que está pautada em sua palavra. Jesus está falando aqui e você está com o ouvido tapado ou aberto para o que ele está falando. Ela ouviu quem falou a verdade para ela, porque foi a verdade que mudou a vida dela. Queridos, tem gente que prefere ouvir aqueles que falam mentira. Tem gente que prefere ouvir aqueles que falam aquilo que massageia o seu ego. Olha o pastor André, meu amigo. Vou mandar esse videozinho aqui para ele. Vou cortar essa parte aqui e vou mandar para ele. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, fala a verdade, eu estou magro. Ou eu estou emagrecendo. Eu olhei para ele assim: André, tu tá gordo, cara. E se tu não cuidar, tu vai morrer cedo. Aí ele disse: mas eu não consigo. Consegue, eu consegui, eu estava mais do que ele. Consegue.
é porque não tem sido uma prioridade para ele, sabia disso? Foi dura a palavra, irmãos? Foi dura a palavra? Mas foi uma palavra para o bem ou para o mal dele? Tem verdade que vai doer, mas é melhor, irmão, que doa, mas que ele fique bem. A pessoa que fala, não, que isso, você está magro, você está bacana, isso é só excesso de fofura. E aí ele vai só, ó, e morre de infarto, e morre disso, e morre daquilo, irmão. O que acontece? Ela ouviu quem falou a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha muito perto de você as pessoas que massageiam o teu ego, mas tenha mais perto de você pessoas que te falem a verdade. Porque o que muda a nossa vida é a verdade. E às vezes a verdade dói. É só a gente saber falar, irmãos. Coloca um pouco de ironia ou um pouco de cômica. Fala uma verdade mais cômica. Faça a pessoa rir para ela aceitar. Não fala às vezes com deboche ou com agressividade. Vai da forma que você fala. Mas fale a verdade. Porque foi a verdade que ela ouviu que mudou a vida dela. Por que, irmãos? Às vezes a pessoa está ali, afastada da presença de Deus. Aí você chega lá e fala, ó, Jesus está voltando. Se você não voltar para ele, você vai para o inferno. Esse pecado seu aí, ó. E aí começa a falar, isso é uma verdade, é ou não é? É uma verdade. É bíblico, é ou não é? É bíblico, é verdade. Mas a gente falando nessa agressividade, dessa forma, será que a gente vai ter algum resultado? Jesus está voltando. E uma vida sem Jesus é um caminho sem volta. E o fim de uma vida sem Jesus, o fim de uma vida sem Jesus, irmãos, é o tormento eterno. A gente não precisa de agredir, dizer qual é o pecado, que é isso, que é aquilo. Não precisa, irmãos. A gente não precisa. É só a gente saber falar. O problema é que não gostamos de ouvir quem fala a verdade. Nós amamos quem massageia o nosso ego. Então, quem ama, fala a verdade, o mesmo que dói. A Bíblia diz que Deus corrige quem Ele. Então, quem ama, fala a verdade, mesmo eu preciso ouvir o que não quero ouvir. Segundo, ela venceu a multidão. Existe uma multidão, irmão, que tenta parar a gente todos os dias. Uma multidão de pensamentos negativos. Que fala, para que eu vou na igreja domingo? Para que eu vou na quarta-feira? Minha vida não está mudando em nada. Essas são a multidão de pensamento negativo. Que tenta nos paralisar do nosso foco e nos tirar da presença de Deus. Então não se afaste de Jesus por causa da multidão de pensamentos negativos. Porque ela viu a multidão e mesmo assim ela decidiu ir até onde Jesus estava e tocar na sua orla para receber o milagre. Ela decidiu vencer a multidão, porque a multidão estava parando. A multidão era uma barreira. E quantas barreiras tem nos impedido de estar aqui? Quantas barreiras tem nos impedido de buscar a Deus? Quantas barreiras? E existem dois tipos de multidão, irmãos: dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja são aqueles que são um mau exemplo. E se a gente olhar aqueles que são um mau exemplo, irmãos, a gente enfraquece. Então para quem que eu tenho que olhar? Para de olhar para o homem, para de olhar para pastor. Olha para Jesus. Olha para Deus, olha para Cristo. Ah, pastor, mas o senhor ensina que nós temos que modelar. Modela aquilo que dá certo.
Se tem que olhar, olha para aquilo que está dando certo. Ah, pastor, eu estava olhando, parou de dar certo. Então para de olhar para ele, começa a olhar para outro que está dando. É porque eu preciso, pastor, de olhar, de tomar como exemplo. Ah, aquele casal ali tem exemplo, beleza, olha para aquele casal, é exemplo. Ah, ele começou a vacilar, errou, então para de olhar para aquele casal e já começa a olhar para outro que é. O homem falha, o homem cai, o homem erra. Mas Jesus não cai, Jesus não erra, Jesus não falha. Não. Então essa mulher venceu a multidão. Você não pode paralisar, irmãos, por causa dos fracos na fé, por causa dos doentes que estão na igreja. Aí você diz assim, tem muito tempo na igreja, está desse jeito, doente, se está desse jeito há muito tempo, e eu então? Não, olha para isso não, calma. Um dia Jesus vai fazer uma obra na vida dela. Não é porque essa pessoa está há muito tempo assim que você também vai ficar. Eu já vi gente ficando 20 anos na igreja e a vida dela nunca mudar por causa das atitudes que toma. Eu já vi gente entrar aqui com uma semana e o negócio virado. Cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Olha para quem é exemplo e não para quem é mau exemplo, irmão. Porque um dia Jesus vai mudar a vida dessas pessoas e elas também vão ter testemunho para contar. Amém ou não amém? Terceiro, ela tinha um olhar otimista. Eu falei aqui sobre o olhar otimista. Mesmo com todo o sofrimento, olha o que ela dizia. Que Jesus ia curar ela, ia transformar a vida dela. Ela ouviu falar, ela disse, é esse cara aí, é esse homem aí, é esse aí que estão falando que vai mudar a minha vida, que vai transformar a minha vida. Porque ela já estava decepcionada, ela já estava transtornada, ela já estava agoniada, mas falaram de Jesus. Ela disse, então pronto, é isso. Isso é um olhar otimista. Ela tinha uma visão, irmão, de como seria o milagre dela. Que nesta noite Deus possa abrir a tua visão. E você possa começar a enxergar como vai ser a tua vida nesse ano de 2023, como vai ser o teu milagre nesse ano de 2023, como essa mulher, ela conseguiu enxergar, olha, se eu somente tocar nas vestes dele, e passar por essa multidão de cá e de lá, e se eu for ali, pelo menos, eu não posso pegar ele, eu não posso ir pela frente, mas se eu for arrastando aqui, e tocar nos pés, na hora ali, eu vou ser curada. Então, uma visão otimista. Ela tinha a visão de como seria um milagre. A visão é que nos dá força para continuar na caminhada da nossa vida. Queridos, não sejam cegos espirituais. Tenha visões de Deus, tenha visões do céu, tenha visões celestiais, hein? Que Deus nesta noite possa abrir a tua visão, porque é a visão que vai te dar força para você caminhar até o fim do ano. É a visão de Deus que vai te dar força para você continuar até Jesus voltar. Que Deus venha dar visão nesta noite para a tua vida. Outra coisa que quem tem visão otimista, ela dizia coisa boa a respeito dela. Quem é otimista, irmão, quem tem uma visão otimista, não fica sendo negativo, falando palavra negativa, não. Ela dizia coisa boa, ela, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, ela, está dizendo o texto, e ela dizia a si mesma. Ela dizia para quem? Ela dizia para os outros? Ela dizia para quem? Para ela mesma. O que você tem falado a teu respeito? Porque por nossas palavras nós vamos ser julgados. E por nossas palavras nós vamos ser condenados. Provérbios 18, 21 diz que a palavra, ela tem poder, irmãos. Provérbios 18, 21 diz assim, a palavra, ela causa morte ou vida. E aquele que eu mais amar, é que eu vou me alimentar, que eu vou comer desse fruto.
Então, quando a pessoa é muito negativa, fica dizendo que ela vai só ser fracassada, que ela só vai ser isso. Então, irmão, ela só vai atraindo coisa ruim. Deixa eu te dizer uma coisa. Para falar mal de você, já basta os outros. Não fica unindo com todo mundo e fica falando mal de você, não. Para falar mal de mim, já tem muita gente por aí. E eu, pastor, eu vou falar bem. Eu vou ser positivo. O que você tem falado a teu respeito, que você nesse ano de 2023 vai ser uma pessoa diferente, tomando atitude diferente, que você vai fazer muito mais pela obra, pelo reino, que você vai se santificar mais, que você vai orar mais, que você vai buscar mais conhecimento bíblico, que você vai santificar muito mais do que se você santificou no ano de 2023, que você e sua família vai servir o Senhor, que você quer ir para o céu. Então nesta noite começa a dizer essas palavras, porque são essas palavras que vai causar efeito em sua vida. O que você tem falado a teu respeito? Porque para falar mal de você já basta os outros. Não se una a eles, não. Fale coisas boas a teu respeito todos os dias de manhã. Porque aí a tua mente é doutrinada. Olhar otimista, irmãos, é viver em situações ruins, mesmo assim ver coisas boas. Olhar otimista é aumentar as minhas esperanças. E quarto aqui para a gente finalizar. Ela usou a pouca força que tinha e lançou aos pés de Jesus. Ela fez uma entrega total e falou toda a verdade. A fé e a sua perseverança resultou o sobrenatural. Porque quando Jesus diz assim, alguém me tocou, ela ficou com medo. E aí os discípulos disseram, mas mestre, a multidão te oprime, te aperta, todo mundo pega em tu. O senhor está dizendo quem tocou? Não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti saindo o poder de mim. E aí ele olha para um lado, olha para o outro. Essa mulher vem tremendo, irmãos. E aí ela olha para ele e diz o quê? Toda a verdade. Por que ela estava com medo? Porque se descobrisse que ela era hemorrágica, ela ia ser apedrejada. Mas mesmo assim ela resolveu correr o risco. Porque quem fala a verdade, irmãos, está garantido pelos céus. Quem vive na verdade está garantida pelos céus. Quem fala a verdade, irmão, está garantido pelos céus. Então, nesta noite, que você venha viver na verdade, falar a verdade. Que nesta noite você venha ser verdadeiro, irmãos. Não fique de mentirinha para aqui e para lá, não. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. Isso leva a gente para o inferno. Tira a nossa credibilidade. Tudo que um homem e uma mulher tem, irmãos, se chama credibilidade. A gente constrói a nossa vida em cima disso. E as pessoas, às vezes, ela até é pouco educada. Elas sabem que você está mentindo, mas não te chama de mentiroso. Só não confiam mais em você. E aí, às vezes, tinha até algo muito grande para realizar com você. Não realiza mais. Por quê? Você não é de confiança. Por quê? Porque você mentiu. Então, mesmo que corra o risco, mesmo que você pense assim, vou perder, a minha vida está sendo riscado disso aqui, fale a verdade. Eu mais a minha esposa, nós temos um compromisso de um falar sempre a verdade para o outro. Mesmo que doa, mesmo que machuque, nós não podemos mentir um para o outro. E se eu não quiser falar, eu fico calado. E se ela insistir, eu falo. Mas não minto. Porque eu sei que se um dia eu mentir para ela e ela descobrir, esses 16 anos de casamento foi por água abaixo. Acredito que nunca mais ela vai acreditar em mim. Eu não posso jogar esses 16 anos fora. Bem assim é ela e ela sabe. Acredito nela e confio nela 100%.
E o que ela fala para mim é uma verdade imutável. Até que um dia me prove ao contrário. E qualquer um de vocês, acredito que são verdadeiros, acredito de verdade, até que um dia me prove ao contrário. Mas deixa eu te dizer uma coisa: fale sempre a verdade. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quero abençoar, Pai, aqui esta igreja. Quero abençoar, meu Deus, os membros desta igreja, aqueles